cerque-se de pessoas que conhecem o caminho e que podem te ensinar a como alcançar o seu objetivo mais rápido. Se você sabe onde você quer chegar, mas você não sabe como que você vai chegar lá, cerque-se de pessoas que já sabem, que já trilharam esse caminho para poder você acelerar esse processo. E eu fiz isso. Então, eu tive 2 mentores. Na verdade, eu tive 3 mentores em São Paulo de cursos que eu fiz e que eu paguei caro. Eu paguei 30 mil reais num curso, 40 mil reais no outro, paguei 5 mil reais no outro, entendeu? Eu já paguei assim, mais de 100 mil reais em treinamento. Curso é uma coisa assim, que eu não tenho dó de colocar meu dinheiro. Até porque eu tenho esse ensinamento do meu pai. A educação é o que vai fazer você criar a sua própria herança. Então, assim, ficar com dó de investir em treinamento é uma coisa que eu não tenho, porque eu sei que se eu pegar aquele conhecimento e aplicar, eu vou conseguir acelerar o meu processo. Então, esse sempre foi o meu modo operando. Então, assim, quando eu tô perdida, eu não sei o que fazer, eu me matriculo em um curso que está mais ou menos alinhado com o objetivo que eu quero alcançar, para eu ter insights, para eu ter mais clareza do que é que eu preciso fazer para eu poder alcançar meu objetivo mais rápido. Então, treinamento para mim é isso. Assim, não é só para ir lá adquirir conhecimento. O treinamento é para ele te dar insights de como que você acelera a sua jornada. Então, nesse sentido, eu me matriculei em diferentes cursos no meu período em São Paulo. Então, eu me matriculei nesse curso de coach, onde eu fui fazer um processo de desenvolvimento pessoal, mas o meu objetivo nesse treinamento era entender o método do business coach para eu poder pegar isso e aplicar no meu plano E, que era, eu vou pegar essa metodologia e vou trabalhar a eficiência na administração pública. Porque se o processo de coach é aquele que trabalha a eficiência, essa era a minha ideia. Se eu pegar esses ensinamentos, adaptar para a gestão pública, que é um ambiente que eu entendo como que funciona, eu vou conseguir acelerar o processo na gestão pública e eu vou conseguir fazer a qualidade do serviço prestado pela gestão pública aplicando essas metodologias. Esse era meu plano E. Então eu falei assim, então beleza, então eu preciso investir. Como eu não sei fazer isso, eu vou lá, eu sei onde eu tô, eu sei o que eu quero, mas eu não sei como chegar lá. Como eu não sei como chegar lá, eu vou me matricular num curso que me ensine, me dê o conteúdo e me dê rápido. Por isso que eu não me matriculei assim. Eu poderia ter me matriculado numa especialização em administração pública? Podia. Só que isso, eu ia precisar de 1 ano de estudo, 2 anos de estudo, para conseguir alcançar o objetivo e começar a colocar em prática. E eu tinha pressa, eu não podia esperar 2 anos. Então eu fui assim, vou fazer esse treinamento aqui, porque esse treinamento aqui ele vai me dar as ferramentas que eu preciso em 1 semana, e aí eu vou conseguir pegar isso, gerar um produto e vou conseguir vender. Então essa era a minha ideia, eu precisava rapidez, celeridade no processo, tá? Então fui para São Paulo, estava trabalhando com esse meu amigo na empresa dele, a gente começou a trabalhar num projeto na cidade de Monteiro Lobato. O projeto era Monteiro Lobato, uma cidade humana, inteligente e encantada, 2030, um município de 4 mil habitantes, né? E ela conseguiu captar esse recurso, fazer esse projeto. Então, eu estava fazendo a gestão desse projeto lá dentro. E aí, estando em São Paulo, depois de 3 meses que eu estava com a empresa desse meu amigo, eu recebi o convite para poder trabalhar também com gestão de projetos em cidades inteligentes, em São José dos Campos. E aí, só que o salário era 3 vezes maior. E aí eu fui. E aí eu comecei a trabalhar nesse outro lugar com gestão de projeto. Eles estavam finalizando o plano diretor e eles estavam com um mega pepino na área de cadastro técnico multifinalitário, que deu vários problemas ao longo do ano. Já estava na fase final de entrega das bases cartográficas, só que a origem, ela estava com problema. E assim, se o seu dado de origem é lixo, o seu dado de saída é lixo. Então, eu invalidei o projeto, e aí não foi muito bem visto. E aí eu perdi, depois o projeto não foi atualizado, não foi renovado pela prefeitura, a prefeitura estava indignada com o processo, e não renovou o projeto. Nesse processo, todo o departamento foi demitido, inclusive eu. E aí eu tive uma experiência, que foi uma experiência muito marcante para mim, que foi o seguinte, eu vi o que não fazer em um projeto nesse nível, porque assim, todos os erros que foram cometidos. Então a gente tem uma grande oportunidade de aprender muito com os erros dos outros. Então eu tive a oportunidade de ver um projeto que foi construído e eu consegui, depois de ver ele em execução, identificar as falhas. E isso, para mim, me deu um crescimento muito grande. Justamente por isso, porque a gente consegue aprender em cima dos erros
Você não precisa cometer o erro para aprender, você pode acelerar o seu processo de aprendizado com os erros dos outros, né? E eu vivi isso ali naquele projeto. Eu vi os erros, identifiquei os erros e assumi aquilo para minha vida. Eu não posso cometer esses erros. Eu já vi o que acontece se esses erros são cometidos. Na gestão de um projeto milionário, por exemplo. E nesse processo eu tive a oportunidade também de ter um aprendizado que todo empreendedor passa, que é o de demissão. Foi a primeira vez que eu demiti pessoas. E que foi muito doído, porque eu sou uma pessoa muito humana. E o processo de demissão, ele é um processo muito dolorido. Para mim, pelo menos, foi. E eu me vi, mais uma vez, caída no chão, sem muitas possibilidades. E aí eu estava agora em São Paulo, com a porta fechada nesse projeto. Como o salário era muito bom, eu consegui fazer um pezinho de meia que me sustentou. E aí eu falei assim, beleza, então já que eu não vou trabalhar mais nessa empresa, né? Ou voltar para aquele projeto que já tinha ido para outros caminhos. Então eu parei e falei assim, vou acelerar ainda mais o meu processo de formação aqui. Eu aproveitei o processo da minha demissão, o meu tempo livre e imergi no conteúdo. Fui aprender, finalizei meu processo de consultoria, construí o meu produto, construí a metodologia Chess. Então eu peguei os princípios do Business Coach e coloquei ali num processo de produto e serviço para acelerar cidades inteligentes, criei as rodas Chess e tinha um produto. E aí, nesse produto, eu falei assim, agora eu preciso vender esse produto. E aí eu entrei nesse processo, que é o processo de trabalhar com os municípios. Nesse meio de caminho, o que me aconteceu? Aconteceu que esse produto, eu comecei a bater na porta dos municípios, mas é aquela história, né, gente? Trabalhar com o município é um plantio. Você tem uma média de 6 a 8 meses de investimento, de network, de conversa com o secretário, prefeito, vereador, para você conseguir fazer um projeto ali naquela cidade. E aí eu comecei a plantar, mas não tinha colheita. Porque o processo de plantio na gestão pública, ele é um processo mais demorado que no setor privado. Então, a gente precisa ter clareza disso. Quando a gente trabalha com gestão pública, você precisa entender que você tem um tempo de investimento para poder fazer isso. Então, o que a gente precisa ter clareza? Então, eu estava falando dos meus mentores. Cerque-se de pessoas que vão acelerar o seu caminho. Eu tive um mentor que abriu a minha cabeça, o meu mindset, né, a minha mentalidade, para essa mentalidade de que eu sou o meu maior bloqueador, eu posso ser tudo o que eu quiser e se eu não quiser chegar lá, o único que me impede sou eu mesma. Então isso me ficou muito claro para mim. E quando a minha mente se abriu para isso, aí eu falei assim, tá, se eu posso fazer tudo o que eu quero, então eu precisei tomar uma segunda decisão, que foi, em um outro treinamento, eu tinha que escolher. Eu tenho uma autoridade construída há mais de 15 anos na área de cartografia, geoprocessamento, modelagem de cenários futuros, em Belo Horizonte, Minas Gerais, as pessoas todas me conhecem por isso. Eu já tenho uma autoridade consolidada na área de cadastro técnico multifinalitário, que é uma ferramenta para produzir cidades inteligentes. Só que eu precisei decidir o que eu ia fazer a partir dali. Se eu ia criar uma estratégia em cima de uma autoridade já existente ou se eu ia me posicionar no mercado como uma autoridade em cidades inteligentes, sendo que essa autoridade ela ainda não estava consolidada, eu ia precisar consolidar essa autoridade. E aí, lá em 2018, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu quero ser reconhecida como uma das maiores autoridades em cidades inteligentes no Brasil. E aí eu pensei assim, o que eu preciso fazer para isso acontecer? Assim como lá em 2004, eu tomei uma decisão que eu queria ser professora em uma universidade e professora universitária, e eu tinha um caminho a ser trilhado para poder alcançar esse objetivo, e eu alcancei esse objetivo. Eu fui professora na universidade, na graduação, na pós, eu orientei vários alunos, eu participo de projetos de pesquisa, até hoje eu tenho uma vida acadêmica. Então, lá atrás eu precisei escolher esse posicionamento. Quem eu quero ser? Como eu quero ser reconhecida? Eu falei assim, eu quero que quando se fale cidades inteligentes, as pessoas falem Grazi Carvalho. Essa é a conexão que eu quero que aconteça na cabeça das pessoas. Cidades inteligentes, Grazi Carvalho. Eu quero ser essa referência na cabeça delas. Para eu fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter essa ferramenta que acelera cidades inteligentes, eu preciso ter um produto, que é esse produto que eu desenvolvi lá
quando eu fiz aquela formação em coach, mas eu precisei fazer o quê? Eu preciso trabalhar a minha comunicação. Eu identifiquei um gargalo no meu projeto. Como fazer as pessoas no Brasil fazerem essa conexão de que eu sou a pessoa que vai ajudar ela a acelerar cidades inteligentes. E aí, eu tive um outro mentor na área de marketing. E esse mentor, ele me deu vários insights, ele me ajudou a abrir a minha mente para poder entender como trabalhar o marketing e ele me ensinou o como usar o marketing para acelerar o meu projeto. E aí nasceu o projeto de lives sobre cidades inteligentes e falei assim, vou fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Vou dar aulas sobre aquele assunto que é o assunto que eu mais amo falar, que é cidades inteligentes.